A Tocaia do Lobisomem. Olá, Cris e galera do canal. Vou contar uma história que aconteceu em 1995. Numa determinada noite, eu passei por uma experiência que não desejo nem para o meu pior inimigo. Naquela noite, fui perseguido por uma criatura que eu pensei que só existisse apenas em filmes de terror. O meu nome é André e vou citar apenas o meu nome aqui. Não vou mencionar o nome de outras pessoas por motivos de privacidade. Nasci no sul de Minas, mas vivi anos no interior de São Paulo. Na época dos acontecimentos, eu tinha apenas 22 anos e gostava muito de rodeio. Eu era muito bom nas montarias. De vez em quando eu faturava alguns prêmios pela zona rural e cidadezinhas do interior do estado. Eu montava mais pela diversão e adrenalina. Não era nada profissional, longe disso. A minha diversão era andar com minha corda americana, esporas e com uma talha toda. Esse tipo de vida atraía muito a atenção das mulheres, mas também despertava a inveja de alguns adversários, pois ninguém gostava de perder. Eu morava em uma grande chácara na zona rural de Limeira, cerca de 4 quilômetros do lugar onde eu vivia. Morava um jovem que também era peão de rodeio. Tínhamos uma grande rivalidade naquela época. O cara era muito bom nas montarias e eu não ficava para trás. Houve uma noite em que eu venci um rodeio em um povoado e meu adversário ficou em segundo lugar. Na hora de receber o prêmio, percebi que ele não ficou muito feliz com o segundo lugar. Ele ficou me olhando de uma forma estranha, com uma expressão de ódio. Nessa mesma época, eu trabalhava como vaqueiro em uma fazenda nas redondezas. Em um determinado dia, por volta das 6 da manhã, quando um outro peão e eu estávamos tomando café, o jovem filho do fazendeiro chegou contando a história absurda. Segundo ele, na noite anterior, quando o mesmo estava voltando de uma festa em um município próximo, ele vinha tranquilamente de carro pelas estradas de terra batida. Quando faltava 2 quilômetros para chegar em casa, segundo ele, se deparou com um vulto negro atravessando a estrada e falou que o bicho parecia um cachorro de tamanho anormal. E o pior de tudo é que ele teve que descer para abrir a porteira. Ele continuou contando que esperou alguns minutos e, como não viu nada, desceu rapidamente para abrir a cancela. Assim que ele passou com o carro e olhou para trás, viu um imenso cachorro negro de pé. Ao ver aquilo, ele disse que ficou tão assustado que quase se mijou nas calças e rapidamente saiu em disparada com o carro em direção à fazenda, deixando para trás a porteira aberta. Olhando pelo retrovisor, viu a fera correndo atrás do carro, mas ele sumiu em meio à escuridão e não conseguiu alcançar o carro. Para piorar, ao chegar na última porteira, o jovem teve que parar novamente o seu carro para abrir a última porteira mais à frente e, ao descer, escutou um galope alto vindo da estrada e, quando olhou para trás, não viu nada na estrada. Ao fechar a porteira e entrar no carro, o monstro chegou do nada e deu uma forte pancada na lateral do carro. Assustado, o moleque saiu em disparada com o carro, enquanto o monstro ficou plantado no meio da escuridão. Ao ouvirmos aquele relato, caímos na gargalhada, e é claro que ninguém acreditou em nada.
Apesar de nossos deboches, o filho do fazendeiro não se importou e nem ficou bravo, pois ele era muito de boa e tinha uma mania de zoar a gente, sem contar que era muito cheio de brincadeiras e pregava peça nos outros. Então ninguém levou aquela conversa a sério. Ele chegou a nos mostrar as marcas da porta do carro. Eram 4 riscos fundos, que tiraram até a tintura do lugar. Conversamos com outro peão. Concluímos que o jovem deveria estar dirigindo bêbado e acabou ralando o carro no barraco. E para evitar uma bronca do pai, acabou inventando toda essa história. O tempo foi passando e a rotina seguia a mesma. Eu continuava com meu trabalho na fazenda e quando não estava na fazenda, eu estava montando nos bois e nos rodeios amadores. Eu andava sempre acompanhado pelo outro peão que trabalhava comigo na fazenda e com o filho do fazendeiro, que inclusive eram uns 4 anos mais jovens do que a gente. Uns 3 meses depois, teve um rodeio em uma comunidade que ficava uns 7 quilômetros da chácara em que eu morava. Ao anoitecer, o filho do patrão passou onde eu morava e lá fomos até o local onde acontecia aquela pequena festa do interior. Infelizmente, o outro vaqueiro que trabalhava comigo na fazenda não pôde ir, pois, segundo ele, teria compromisso no dia seguinte pela manhã. Quando chegou a hora das montarias, eu me saí muito bem em todas e acabei ficando em primeiro lugar, mais uma vez. Venci aquele torneio e aquele rapaz que era meu rival terminou em terceiro lugar. Agora, imaginem a cara dele depois do rodeio. Fiquei tomando uma cerveja no boteco, juntamente com o filho do fazendeiro. Como o lugar era muito pequeno, meu adversário também chegou ali e pediu uma pinga no copo grande e bebeu de uma única vez. Em seguida, cuspiu no chão e saiu com uma expressão azeda. Nesse meio tempo, o filho do fazendeiro arranjou um rabo de saia e saiu com ela pelos arredores. Naquele tempo, eu estava namorando com uma moça que morava em uma outra cidade e não quis procurar mulher, apesar de várias delas demonstrarem interesse. Enquanto isso, eu fiquei conversando com o dono do boteco, que eu conhecia há muito tempo. Quando foi mais tarde, o filho do fazendeiro chegou dizendo que ia levar a moça que conhecera até a casa dela e que voltaria em breve para me buscar e irmos embora. No entanto, as horas foram se passando e nada daquele jovem voltar. Eu dei algumas voltas na festa e quando deu madrugada, voltei ao bar. Pedi para o dono do bar avisar o filho do fazendeiro que eu tinha ido embora a pé. O dono do bar me alertou que era perigoso pegar aquela estrada a pé naquelas horas da noite. Eu até falei que por ali era tranquilo, nem bandido tem. Foi aí que o dono do bar falou: antes fosse bandido, eu me refiro à besta que está rondando por essas terras nos últimos tempos. O filho do fazendeiro me contou e eu acredito que seja um lobisomem, disse o dono do boteco. Eu não quis prolongar aquela conversa, me despedi do dono do bar e peguei a estrada cheia de poeira e terra. Quando eu andava sozinho ou a cavalo, eu sempre carregava uma lanterna e um revólver que eu tinha na época. Mas como eu tinha ido para o rodeio de carro e com um colega, nem fiz questão de carregar. Em seguida, andando rapidamente pela estrada, que era a principal da região, a partir dela era possível acessar várias chácaras e fazendas da região. Quando eu já tinha andado bastante, comecei a me lembrar da história contada pelo filho do fazendeiro. Apesar de que fosse balela, sozinho à noite tudo se torna mais sombrio. E os pensamentos afloram
e ficam fora do controle. Aquela noite estava bem para andar, pois a lua clareava a estrada e eu via mais à frente sem dificuldades. 3 carros de vizinhos de chácaras passaram por mim, mas nenhum pôde me dar carona, pois todos estavam lotados. Fui andando depressa e quando já estava aproximadamente a 1 quilômetro de casa, de repente vi um vulto negro deitado bem no meio da estrada. Eu tinha que passar por ali e eu fiquei sem saber que animal seria aquele. Seria uma vaca? Um cavalo? Eu me aproximei uns 20 metros, mas o bom senso não me permitiu aproximar mais. Algo me dizia que era para eu parar, e assim eu fiz. De repente, aquilo que estava deitado no meio da estrada se levantou e ficou de pé, igual como eu estava. O choque foi grande ao ver aquele monstro horrível. Parecia que aquilo tinha vindo diretamente do inferno. No desespero, comecei a correr, até cheguei próximo de uma árvore. Pulei um galho e subi rapidamente na árvore. E não demorou para que aquela besta chegasse embaixo da árvore, dando uns pulos enormes tentando me pegar. A fera tentou subir, porém não obteve êxito. Depois de uns 5 minutos embaixo da árvore, aquilo deu um uivo potente e saiu correndo sumido do mar. De cima da árvore, eu escutei aquilo fazendo barulhos grotescos bem ao longe. Quando eu não ouvi mais nada e os uivos perderam longe, resolvi descer dali e ir para casa. Corri o máximo que pude naquela estrada. Quando tinha me afastado bastante da árvore, uma coisa terrível aconteceu. De repente, enquanto eu corria, quase saí em cima daquele monstro novamente, que mais uma vez estava no meio da estrada. O monstro havia entrado no mato e saído mais à frente para me atocaiar. Dessa vez aquilo já estava em pé, com aquelas pernas dobradas. Na mesma hora, aquela besta ficou em 4 patas e deu um rosnado cheio de agressividade e ódio. Ali eu vi uma enorme besteira que eu fiz em descer da árvore antes do dia amanhecer. Naquele momento, não tinha mais para onde eu subir e nenhum lugar para me esconder. Aquela coisa saltou em minha direção. E no último momento eu desviei e aquilo passou direto. Naquele desespero todo, eu escutei um trote rápido vindo na direção de onde eu tinha vindo da festa. Pensei que agora 2 malditas feras iam me estraçalhar, mas rapidamente percebi que era uma pessoa montada em um cavalo. Na hora gritei por socorro e a pessoa, ao se aproximar, falou: "Meu Deus, é um lobisomem que está rodando por aqui." Nessa mesma hora, o homem do cavalo deu 5 tiros na direção da fera e fugiu a toda velocidade e sumiu no mato. Para minha surpresa, o homem que deu os tiros na fera era meu adversário dos rodeios, aquele cara que aparentemente não gostava de mim. Salvou a minha vida. Tudo durou poucos segundos. Ele me mandou subir em seu cavalo e me levou até a minha casa, que já estava bem perto, cerca de 600 metros dali. Chegando lá, ele recarregou a arma, agradeci por ter me salvo e sugeri que ficasse em casa até o amanhecer, mas ele não quis. Agradeci novamente e ele saiu em direção à sua chácara. Às 10 da manhã daquele domingo, o filho do fazendeiro apareceu na minha casa, dizendo que tinha deixado a moça na fazenda dela na noite anterior, mas como estava bêbado, acabou adormecendo no carro.
Assim que a moça entrou em casa, falou que só acordou por volta das 8 da manhã. Ele me pediu 1000 desculpas e eu aceitei. À tarde, a notícia que rolava é que o dono do bar tinha sido atingido por vários disparos na estrada naquela noite. Segundo o pessoal, ele não soube explicar o motivo dos tiros. Depois que o dono do bar teve alta do hospital, ele sumiu no mundo e nunca mais apareceu. Após esses eventos, meu adversário das montadas e eu nos tornamos bons amigos. Com o tempo, ambos paramos com aquele esporte perigoso, mas a nossa amizade dura até hoje. Uns dias depois daquele evento, conversando com ele, meu antigo rival falou que nunca teve raiva de mim, apenas não gostava de perder. Nunca desejou o meu mal, tanto que me salvou sem pensar 2 vezes. Realmente, a vida tem dessas boas surpresas.